Olá, querido aluno. Olá, querida aluna, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de análise orientada a objetos. Você já me conhece, eu sou a professora Vanessa e a aula de hoje a gente vai fazer uma modelagem completa. A aula de hoje tem uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos, então, lembrar, e conhecer novos diagramas para a gente fazer uma modelagem completa visando o processo unificado. O que é o processo unificado? O processo unificado é, então, um modelo de processo voltado principalmente para o ML. E no processo unificado nós temos várias disciplinas e essas disciplinas é o que guia o nosso desenvolvimento. Por isso a gente vai utilizar a parte de análise e projeto para guiar a nossa aula de hoje. Então a nossa aula vai ser voltada para esses elementos, tá? Então a gente vai fazer a modelagem completa. E como que ocorre essa modelagem? Na parte de análise a gente vai conhecendo os requisitos, a gente vai modelando e a gente vai tendo um pouco algo mais de alto nível. A gente até acaba baixando um pouco a abstração, mas para a abstração mais baixa mesmo nós utilizamos o projeto, tá? Então a gente vai entender isso. Por isso na aula de hoje nós vamos abordar diagramas de casos de uso, diagrama de classes, de atividades, de máquinas de estados, vamos conhecer também o diagrama de estrutura composta, além de conhecer o diagrama de implantação. Então, é uma aula bem completa e bem interessante, no qual nós vamos tratar de todos esses diagramas, ver como eles se relacionam e também entender como que eles vão evoluindo. O que é muito legal, né? Porque não adianta eu fazer um modelo super simples e querer que ele sirva como base da minha implementação ou como ele sirva de documentação. Sabe para que ele vai servir? Para quase nada. Porque os modelos, eles têm que ser o reflexo do código. Para eles serem o reflexo do código, eles devem estar no nível de abstração mais baixo. Principalmente quando a gente trata daqueles diagramas que são mais estruturais. Pois na estrutura do nosso código a gente já tem a parte de retorno, a parte de parâmetros, o nome correto dos nossos métodos, o nome correto dos nossos atributos, a parte de encapsulamento, de multiplicidade, também toda essa parte de relacionamento. Falando assim, parece que eu estou falando somente do diagrama de classes, não é mesmo? Mas a gente sabe que tem outros diagramas que também utilizam os métodos, como o diagrama de sequências, que a gente tem ali especificado a troca de mensagens. A troca de mensagens nada mais é do que um objeto chamando um método, por exemplo, Então, a gente tem que ir refinando os nossos diagramas para que ele possa ser ali reflexo do nosso código. E assim, os nossos diagramas servirem para o que eles são propostos. Além de fazer uma modelagem, além da gente abstrair o nosso problema para modelos, a gente conseguir também fazer essa documentação. Porque eu gosto muito de falar de manutenção quando eu falo dessa parte de análise, porque a gente tem que pensar que o que nós estamos analisando agora, daqui a alguns anos vai servir como documentação. Nós vamos olhar para uma linguagem de modelos, como é o ML, e vamos ter ali o nosso sistema em forma de modelos. É muito mais fácil a gente entender do que abrir linha de código. Então, os nossos modelos vão servir como base para a documentação. É importantíssimo, então, que eles sejam bem feitos, bem formulados e sejam coerentes, tá bem? Pois assim a gente vai conseguir, então, um bom modelo, tanto para a implementação quanto também para a documentação.